É um oferecimento Freitas, novidade todo dia. Olá, bom dia, estamos juntos a partir de agora. O seu NE1 está no ar, feito junto com a nossa equipe, com a sua participação. Janela aberta do Recife para você, céu claro, poucas nuvens, não tem previsão de chuva para hoje, tá? De acordo com a APAC. A temperatura máxima pode chegar aos 33 graus e a proteção da pele é um dos nossos assuntos de hoje, principalmente para quem vai aproveitar a folia. Vamos falar sobre o carnaval. Inclusive, os ateliês de costura estão bem movimentados para a confecção de fantasias e customização de abadás. Começou também o cadastramento dos veículos que terão livre acesso às ruas do sítio histórico de Olinda durante os dias de festa. Eu te conto ainda sobre os serviços que vão funcionar durante a folia, divulgados pelo governo do estado e pela prefeitura do Recife. E veja também a reclamação dos ciclistas de Jaboatão dos Guararapes quanto à segurança e à estrutura das ciclofaixas. Algumas estão apagadas. O risco de usar canetas emagrecedoras sem prescrição médica ou clandestinas. As investigações da polícia sobre a morte de uma mulher. Ela foi assassinada a tiros dentro de casa, na frente das filhas pequenas, no bairro de Nova Descoberta, na zona norte do Recife. E ainda como usar uma ferramenta do Banco Central que evita que contas bancárias sejam abertas sem autorização. É para evitar golpes. O NE1 volta em 30 segundos. Agora são 11 horas e 50 minutos. A gente começa o NE1 com imagens do nosso repórter cinematográfico Joab Marques, que circula pela Avenida Olinda, principal via de acesso à Cidade Alta. Para quem vem do Recife, a gente pega essa carona com o Joab para dar uma olhada como é que está o trânsito. Esse céu também bem azul, né? O dia bonito por aí. Esse local é um dos pontos de interdição para o acesso de veículos durante o carnaval. Só poderá passar por aí os automóveis com o adesivo de livre acesso, que é entregue pela Prefeitura de Olinda. E esse cadastro dos veículos começou hoje e segue até a próxima quarta, dia 11. Joab Alves tem os detalhes de quem pode fazer a solicitação do adesivo e como deve ser feito esse cadastro. Oi, Joab. E aí, pessoal, serviço importante acontecendo aqui em Olinda, especificamente para quem mora aqui no sítio histórico. Está começando hoje a adesivagem dos veículos, né, das pessoas que moram aqui, para ter acesso livre aqui no sítio histórico. Aqui comigo, Flávio Ramos, ele que é secretário executivo de mobilidade aqui do município. Bem-vindo. Eu já lhe pergunto como é que funciona o cadastro, né, e até quando vai? Isso, Joab. Com a preocupação nós, a partir de todo um processo de conforto à população de Olinda, uma determinação da prefeita Mirella, que nós fizemos uma coisa bem mais robusta e bem mais prática para o cidadão. Então, pensando nisso, nós fazemos um cadastro, que antes era presencial, hoje pode ser presencial ou online. As pessoas podem entrar no site da Prefeitura de Olinda e se cadastrar, fazendo anexando toda a documentação necessária e as informações necessárias para que o cadastro seja realizado. O que é necessário para o morador fazer esse cadastro? Qual documento? É um documento simples, são comprovante de residência, seja água, energia ou IPTU, identidade CPF do proprietário, ou então da pessoa realmente que for fazer a colheita desse material, e também o documento do veículo, tá? Lembrando que o documento do veículo tem que estar em dia, tem que estar o licenciamento em dia, senão não é possível a gente fazer a entrega do adesivo. Esse adesivo está acontecendo aqui hoje, né, no Colégio de São Bento. A gente está falando dos moradores, mas para quem vai prestar algum serviço, o caminho do cadastro é o mesmo? Isso, para quem for prestar algum serviço, o cadastro também é o mesmo. Seja para serviços, seja para abastecimento ou alguns também especiais, onde é fornecido para autoridades e as pessoas realmente que vêm fazer algum tipo de frequência aqui no município. Também é feito pelo sistema e também entregue, só que não vai ser entregue no mesmo local, aqui no Colégio São Bento, será entregue na Secretaria de Mobilidade do município, que é na Rua Joaquim Nabuco, 475, no Varadouro. Secretário, essa adesivagem, né, que está acontecendo, vocês sempre vêm lutando contra a falsificação que sempre acontece.
para esse ano, tem alguma novidade? Isso, infelizmente, Job, isso vem acontecendo com frequência e atrapalha muito o planejamento que nós fazemos no ano inteiro para que a festa seja bem tranquila e a gente não misture o pedestre junto com o folião. Pensando nisso, então, esse ano nós temos uma tecnologia a nosso favor. Nós estamos colocando um chip junto aos adesivos, onde esse chip vai dar nas entradas, nas barreiras de controle de acesso, a validade ou não do adesivo. Secretário, qual a importância desse controle para a Olinda, né, para o sítio histórico dos veículos que vão prestar serviços para os moradores? O controle é que quanto menos veículos nós estamos no meio do público, melhor, né? Dizemos também para a população que a vir até o município, até o carnaval, um dos maiores carnaval do mundo, que nós estamos aqui à espera, que eles usem o transporte coletivo, que ele use o Expresso Folia, que sai dos principais shoppings, que venham de aplicativos, de táxis, onde temos todo um processo de planejamento para as pessoas cheguem e deixem seus carros em casa. E lembrando mais ainda, se beber, não dirija. Secretário, eu queria que o senhor falasse sobre o telefone de contato, né? De repente, alguma pessoa deve ter alguma dúvida. Qual seria esse telefone? 99714-1490 ou pelo site da prefeitura, né, tem todas as informações, ou pelo site que é smobcarnaval.olinda.pe.gov.br. Com essas informações, a pessoa vem aqui e faz todo o processo. Flávio Ramos, obrigado aqui pela participação, secretário executivo de mobilidade aqui de Olinda. A gente reitera que esse serviço começou hoje e segue até 11 de fevereiro. Eu volto com você no estúdio. Carnaval se aproximando, prévias a todo vapor e muito trabalho para quem trabalha com costura. O ritmo fica frenético, com os pedidos para customizar abadás, ajustar roupas, fazer fantasia, um mercado que fica muito aquecido nessa época, né? Natália Dielu está num ateliê especializado nessas peças. Oi, Natália, bom dia para você. Como é que está o movimento por aí? Acredito que elas nem consigam sair aí para o almoço. Deve rolar algum revezamento, né? Bom dia, Maristela. Bom dia a todos que acompanham o NE1. A produção aqui está todo vapor. Esse ateliê de costura fica no bairro de Boa Viagem e realmente as meninas não param nesse período. O pessoal aqui do ateliê precisa reforçar a equipe de costureiras. Eu estava dizendo aqui, né? Que profissão tão bonita de costureira que coloca em prática o sonho, aquela idealização das pessoas que no carnaval, né, Jussara, que é a empreendedora, a dona aqui do ateliê, no carnaval isso fica ainda mais evidente, né? Porque as pessoas idealizam aquela roupa, aquela fantasia. Bom dia a todos. E exatamente isso, o carnaval, ele vem com a alegria do carnaval para esse crescimento de oferta de trabalho, crescimento de mão de obra, de tudo. O carnaval, ele serve para todas as áreas, né? E nós aqui no ateliê temos aqui a maneira do cliente vir, escolher o modelo dele e nós confeccionamos sobre medida. Ele chega aqui... Jussara estava me mostrando que é interessante, porque assim, nesse período muita gente quer customizar abadá. Tem gente que vem fazer fantasia e vocês fazem tudo, né? Faz fantasia. Mas a customização de abadá, a pessoa às vezes está sem aquela ideia ali, né? Na cabeça, e vocês organizaram isso aqui. Ele chega sem a ideia pronta e nós temos um catálogo, que são vários, com vários modelinhos feitos por nós em anos anteriores. E ele escolhe aqui e vamos adaptar ao modelo dele. Digamos, ele quer uma blusa que está aqui, mas ele quer mais curta, ele quer mais comprida. Então, a gente vai nesse entendimento do cliente. Jussara estava me dizendo que a média aqui de costureiras é 10 a 12 costureiras, mas nesse período chega a 17. 17, 18 costureiras e total 20 pessoas. Deixa eu conversar aqui com uma costureira, deixa eu falar com uma senhora. Tudo bem? Qual é o seu nome? Tudo bem, Maria. Dona Maria, está trabalhando muito? Tô sim. Carnaval trabalha mais do que qualquer outro período do ano? É sim, mas eu já estou acostumada e até gosto. Gosta? É. Tá fazendo o que agora aí? Algum abadá? Eu vou fazer esse abadá, né? Mas por enquanto eu estava colocando um zip, mas depois eu vou fazer que uma blusa a gente transforma numa saia e na blusa. Certo. Parabéns pela sua profissão tão bonita. Sou realmente muito fã das costureiras. Deixa eu falar aqui com a senhora. Qual é o seu nome? Isabel. Isabel, você trabalha com costura há quanto tempo? Aqui 4 anos vai fazer, mas muitos anos. E gosta? Como é que é nesse período do carnaval para você? Eu gosto.
Já fez muita coisa até agora? A demanda tá alta? Bastante. Tá. Muitas. Deixa eu chamar Luana, né? Luana, vem cá, Luana. A Day Santos, nossa repórter cinematográfica, está mostrando para vocês, né? Porque daquele outro lado também tem muita gente trabalhando, fazendo também abadá, porque acaba sendo o carro-chefe nesse período, mas assim, tem fantasia e assim vai da criatividade, né, Luana? Você estava me mostrando aqui essa pedraria que vocês vão colocar junto no abadá. Tem essa outra fantasia que está bem elaborada também. Tem muitas meninas que gostam de preparar um look, uma roupa toda completa e o abadá se tornar um acessório. Então, muitas fazem bolsa, fazem pochete, fazem um lenço e colocam no abadá, na roupa que a gente confeccionou, para dar aquela característica que o bloco precisa, mas que elas têm uma roupa toda pronta para elas, com exclusividade e personalidade delas. Aqui, por exemplo, é um abadá, mas assim, o abadá mesmo vai estar numa bolsa, né? Isso. E aí é o look que ela vai usar. Exatamente. Ela aqui, ela preferiu fazer uma roupa completa. A gente fez um body dela de paetê, junto com uma saia. E o abadá aqui vai ser o acessório. Ele vai virar uma bolsa, onde ela vai jogar do lado e vai ficar com o look completo. Vocês esperam muito por esse período do ano, assim, para faturar mais? Sim, esse período é bem esperado por a gente. A gente se organiza bastante para poder a gente dar conta de toda a demanda, que é bem alta. E para a gente poder, como eu brinco com as meninas aqui, a gente dar nossa assinatura e deixar as meninas bem lindas para o carnaval. Então, é um período bem esperado por nós. E o valor para fazer um abadá desse varia muito, né? Varia muito. Nosso valor aqui, a gente parte de R$80. O nosso abadá é todo forrado, todo estruturado. As meninas sabem aqui do nosso acabamento. A gente pega o abadá e ele vira um tecido, né? A gente diz que é ruim porque elas usam só uma vez. A gente faz assim, poxa, que pena que é um abadá. Poderia ser uma roupa. Mas a gente faz a partir de R$80 porque a nossa peça ela é toda estruturada e bem preparada para elas ficarem lindas no carnaval. E vocês ficarem felizes também com o dinheiro no bolso. Exatamente. Obrigada, Luana Carine, que também é dona aqui do ateliê. A gente volta com você, Maristela. Fica tudo muito bonito e personalizado também nessa época do ano, né, Natália? Bom trabalho aí para as meninas, para as costureiras que participaram com a gente ao vivo aqui do NE1. E já que o assunto são as fantasias de carnaval, a gente vai ao vivo mostrar um bazar que reúne muitas opções para quem quer montar um look para curtir a folia. No bazar da Casa Rosa, você encontra produtos com preço baixo e ainda ajuda uma causa bem importante. Mário Carvalho mostra agora tudo para a gente. Oi, Mário, tem muitas opções por aí também, né? Boa tarde. Tem um pouquinho de tudo, viu, Maristela? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Já começo mostrando essa parte aqui, que tem várias opções de roupas aqui para o pessoal passar o carnaval. Ezequiel Quirino vai dar um passeio aqui, mostrando todas as opções, os valores que tem por aqui. Esse é o bazar de carnaval promovido pela ONG Casa Rosa. Aqui o público encontra uma grande variedade de produtos com roupas, calçados, itens carnavalescos, tudo com preço bem acessível, viu, gente? A ação é aberta para todo mundo e segue até a sexta-feira, dia 6. E o mais importante, como você falou, Maristela, toda a renda arrecadada vai ser destinada a ações de apoio às mulheres atendidas pela Casa Rosa. E só para orientar onde é que fica aqui o bazar, é aqui na Ferreira Costa da Imbiribeira. A entrada do bazar é após o estacionamento coberto. Importante deixar explicado para quem tem interesse aí em vir ajudar e vir comprar aqui as peças. A ONG completa 11 anos de atividades e faz um trabalho de solidariedade com mulheres do interior de Pernambuco que precisam passar por tratamento de quimioterapia e radioterapia dos hospitais públicos do Recife. Muitas chegam à capital sem ter onde ficar e aí a Casa Rosa oferece esse acolhimento nesse momento que muitas vezes é muito difícil. E aí a manutenção da casa é feita totalmente por meio de doações, pelo trabalho voluntário de profissionais, que incluem aí psicólogos, nutricionistas, além de toda a alimentação, produto de higiene. A ONG também precisa de apoio para custear as despesas como aluguel, energia, gás, e aí que entra a importância dessas doações aqui, aí que entra a importância da venda de todo esse material aqui. E aqui a gente está vendo roupas em geral, tem muita roupa para mulheres, acessórios, calçados, mas também tem para homem, viu, gente? Tem
muita coisa por aqui. Então, só reforçando que são roupas vendidas aqui, mas também o pessoal recebe as doações para serem vendidas aqui e ajudar aqui no trabalho. Eu vou dar uma palavrinha aqui com Juliana Sarubo, que é voluntária conselheira da Casa Rosa. Juliana, queria que você falasse um pouquinho da importância desse trabalho que vocês fazem e do pessoal vir comprar para apoiar, como eu falei, né, por meio desse trabalho que vocês fazem para as mulheres. Boa tarde. Boa tarde. A gente precisa da ajuda da sociedade, né? Então a gente conta com que as pessoas venham ao nosso bazar, adquiram as peças e com isso estejam ajudando a manutenção da casa, né? A gente olha as mulheres e a gente precisa manter essa casa e fazer com que essa corrente do bem aumente. Então você vem aqui, você compra uma peça, sai com a peça e ainda vai estar ajudando a manutenção da casa. A gente está falando aqui para o pessoal que está assistindo, para ter uma noção de peças que vão de quanto a quanto, né? A gente já viu vários acessórios de carnaval, roupas de carnaval, tem roupas em geral, para o público ter uma noção. A partir de quanto aqui? De uma maneira geral, a partir de R$20, tá? A gente tem camisas básicas, camisas de malha por R$20, calça comprida, calça jeans, calça de alfaiataria por R$40, né? Tem algumas peças, acessórios, brincos até de R$5, R$10, né? Peças sinalizadas, né? Num preço assim bem legal. Dá para vir e contribuir bastante. Muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Deixa eu dar uma palavrinha aqui com a colega também, que também é voluntária, né? Eu sou voluntária. Você estava me dizendo que já teve um câncer também, já passou por isso, sabe muito bem da importância de ter um apoio em um momento como esse, né? Boa tarde. Boa tarde. Eu conheci a Casa Rosa quando eu estava no meio do meu tratamento e o que me chamou a atenção, né, é a necessidade dessas mulheres ter um ponto de apoio, porque o tratamento em si já é um tratamento que mexe com o seu emocional, você precisa de um ponto de apoio. Você vir da sua cidade e não ter onde ficar, a Casa Rosa faz esse acolhimento. E não é só um acolhimento da estadia. Sim, a gente se preocupa também com o atendimento da equipe multidisciplinar, onde ela tem psicólogo, ela tem uma nutricionista, fisioterapeuta, masoterapeuta. Então é uma gama de atendimentos que a Casa Rosa oferece para essas mulheres. Muito obrigado. Como é seu nome? Célia. Muito obrigado, viu? Maristela, até dia 6, sexta-feira, vai funcionar aqui o Bazar. Volto com você. É um trabalho feito com muito amor, com muita dedicação, né, Mário? Tem opções aí para quem vai curtir o carnaval, mas muitas outras opções também para você aproveitar, peças para o dia a dia. Estou vendo muitos vestidos também, roupas mais leves, né, para o decorrer aí do ano. E você tem a oportunidade de ajudar e também levar uma roupa por um preço bem mais baixo. E o carnaval, né, como toda festa popular, precisa ser pautada pela inclusão e tornar os ambientes acolhedores para pessoas atípicas, incluindo crianças, exige planejamento e sensibilidade. Lilian Oliveira está numa clínica multidisciplinar para a gente poder conciliar, né, a inclusão, o respeito também nesse momento do carnaval, né, Lilian? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você e para todo mundo que está assistindo. E essa inclusão precisa garantir também a segurança e o conforto dessas pessoas que vão participar da festa. Essa clínica que a gente está fica no bairro de Casa Caiada, em Olinda. Aqui comigo a Rawane Santana, que é psicóloga. Rawane, muito bom dia, obrigada por conversar com a gente. Conta como é que as famílias, os pais, os responsáveis, né, podem se preparar para esse momento de festa, levar os pequenos, os jovens. Bom, nós partimos do ponto de que crianças atípicas são as crianças autistas com TDAH ou diversas demandas, né, cognitivas. E a partir disso, para a gente poder se preparar para o carnaval, né, para os festejos, a gente precisa trabalhar com a previsibilidade, explicando o evento antes, apresentando vídeos, alguns materiais audiovisuais, algumas ferramentas, os instrumentos que a gente usa, os apetrechos, e apresentar toda essa demanda antes para a criança, porque aí o cérebro dessa criança, dessa pessoa, vai se regulando, vai se acalmando para estar pronto para os festejos. E assim a gente trabalha com a previsibilidade. Eu acredito que é a principal ferramenta. Normalmente é um ambiente que tem muita gente, muito barulho, né, nessas festas. Você trouxe aqui o Leãozinho, que é um dos queridinhos aqui da clínica. Ele está usando um abafador, né, de som, uma espécie de fone de ouvido. Qual que é o objetivo? Bom, no carnaval, como a gente tem muitos estímulos e crianças neurodivergentes, elas podem entrar em crise a partir de todos esses estímulos, sons, pessoas e sensações, a gente pode usar como recurso o abafador de ruído, porque ele vai basicamente trabalhar abafando os sons, né, para que não tenha tanto impacto.
naquela criança. E aí vai acalmar e evitar crises, evitar desregulações emocionais. E isso ajuda e auxilia as famílias nesse momento. Então, ele é posicionado sobre os ouvidos da criança e aí ela pode curtir os festejos tranquilamente. Eu até testei, gente, agora há pouco. Ele realmente ele não limita o sono, ele abafa o som. A pessoa continua ouvindo, mas de uma forma muito mais tranquila, né? Isso mesmo. A intenção dele é realmente incluir. É uma inclusão, porque aí você não precisa retirar essa criança dos eventos, ela vai conseguir curtir o evento e abafando os sons. A função dele principal é essa. Como escolher a festa, a programação, o bloco, né? Interessante, bloco já voltado para crianças, matinês, né? Que são aquelas que começam mais cedo, isso também conta? Isso também conta, mas depende da singularidade dessa criança. Cada indivíduo ele é único, então a gente sempre vai partir desse ponto. Você vai observar, né, a sua criança, o seu filho, o sobrinho e ver as particularidades dele. Tem criança que gosta de muito barulho, aglomeração, contato, outras não. Então sempre vai partir disso a escolha. Mas, de maneira geral, escolher momentos onde tem menos movimentos, evitar momentos de pico, de carros e sons em geral mesmo. Por que é importante manter essa rotina e essa previsibilidade? Porque aí o cérebro da criança ela já vai se preparando para esse momento com brevidade, né? Quando a gente faz isso, o sistema nervoso central dessa criança ele se regula e se organiza totalmente para aquele momento. Ele não fica recebendo aqueles estímulos de maneira aleatória. Vai ser algo mais linear, mais familiar para aquela criança. Aí a previsibilidade auxilia nisso. Mesmo seguindo todos esses cuidados, essas dicas, se a criança não se sente confortável ali também não tem como forçar, né? Não. A inclusão, ela tem que ser feita com afeto, né? Então, a gente sempre vai respeitar os limites do indivíduo. Ele se sentiu, não se sentiu à vontade, está entrando em crise, os movimentos de colocar a mão no ouvido e qualquer movimento de desconforto, aí é o momento de respeitar e realmente se retirar, porque aí ele curtiu dentro do momento dele, é tudo assim, tudo perfeito. É importante ficar atento ao comportamento da criança também. Rauane Santana, muito obrigada, viu, pela conversa, é psicóloga. A gente volta contigo, Maristela. Como ela disse, né, essa inclusão feita com afeto, né, Lilian? Bom demais. Obrigada pelas orientações. Agora, 12:11, vamos fazer um rápido giro pelo trânsito. A gente começa com imagens para você da BR-101, no bairro de Dois Irmãos, no Recife. Do lado direito, os carros seguem no sentido aí da Macaxeira, do bairro da Macaxeira, também sentido Paulista. E do lado esquerdo, os motoristas estão sentido Cidade Universitária. A gente observa que o trânsito está tranquilo aí na região, sem congestionamentos para o motorista que está passando por aí. Agora você confere aqui junto comigo o movimento na Avenida Pan-Nordestina, em Olinda, ligação aí entre o Recife e os municípios de Paulista, Abreu e Lima e Igaraçu. No lado direito, a movimentação aí dos carros que estão sentido Recife. No lado esquerdo, né, a gente está vendo aí essa fila de carros se aproximando. Esses motoristas estão indo sentido Paulista, sentido Litoral Norte. E já que a gente falou de Paulista, bora para a BR-101, no trecho que fica na cidade de Paulista. No lado esquerdo, você observa aí quem está sentido Goiânia. Olha, seja para o lazer, para o trabalho ou para evitar o trânsito, o uso das bicicletas é cada vez mais comum no dia a dia. Mas muitos ciclistas reclamam dos problemas nas pistas exclusivas e do desrespeito dos motoristas. Nós mostramos na semana passada, aqui no NE1, ciclovias e ciclofaixas no Recife, sem pintura ou com buracos. Também registramos carros e motos trafegando pelas ciclofaixas. A conduta é considerada infração gravíssima pelo Código de Trânsito, com multa de R$ 880. No Recife, são mais de 200 quilômetros de rotas para bicicletas. E o respeito no trânsito deve ser de todos. Em Jaboatão dos Guararapes, ciclistas reclamam também da falta de estrutura e de fiscalização nas ciclovias e ciclofaixas. Na orla da cidade, uma obra está sendo feita, o que atrapalha ainda mais quem passa pelo local de bicicleta. Uma ciclovia não é apenas uma faixa pintada no asfalto ou com pedras coloridas. É um sinal de uma cidade que pensa no presente e no futuro, especialmente na orla. Ela se torna um elo poderoso
entre mobilidade, lazer, saúde e identidade urbana. Anderson pedala pela via exclusiva diariamente. Precisa melhorar mais, né? Mais sinalização, pessoas que andam aqui de moto também. Se você passar um tempinho aqui, você vê que tem gente que vem aqui de moto, aquelas motos elétricas também, o pessoal passa por aqui em alta velocidade. Se você não tiver atenção, você termina tendo um acidente. Isso que Anderson falou, presenciamos ao longo da ciclovia. E não há fiscalização pela Guarda Municipal de Jaboatão. E também não encontramos placas de advertência que indiquem a proibição de outros veículos. São pessoas usando mobiletes em meio às bicicletas. A via exclusiva, na rua Milton Lopes, na beira-mar, apresenta vários trechos irregulares. Nesse ponto, a caixa de uma tubulação está suspensa devido a um desnível que se formou. A falta de cuidado e de limpeza tem permitido o crescimento do mato, onde fica a passagem das bicicletas. Danúbia mora em Piedade e faz o trajeto casa-trabalho, trabalho-casa de bicicleta. Recentemente, ela foi atingida por um carro, no limite entre os municípios de Jaboatão e Recife. Eu tenho o direito de sair de casa e voltar para os meus com tranquilidade. E a gente se depara com uma ciclovia não sinalizada, com veículos acima de 25 km que não deveria estar trafegando. Tem uma galerinha da moto elétrica de baixa cilindrada que percorre a ciclofaixa. Se você for na ciclovia, as motos invadem para poder fugir de um trânsito, carro não respeitam 1,5 m. Então a gente hoje luta para ter uma ciclovia, uma ciclofaixa que esteja bem cuidada e bem sinalizada, para a gente poder praticar o esporte e viver. A Orla de Jaboatão dos Guararapes tem cerca de 10 quilômetros. Ela abrange o projeto de requalificação, que começa em Barra de Jangada, passa por Candeias e termina aqui, em Piedade, bem próximo à igrejinha, que fica perto da praia. A partir deste ponto, o ciclista é obrigado a pedalar pelo calçadão ou pela rua. Aí tem que passar em meio aos carros aqui, no meio dos carros aí. Felizmente tem que fazer esse sacrifício aí, que os carros tiram fino demais aí, não respeita não, ciclista não, nem pedestre. Quem usa a bicicleta na rotina diária diz que a situação piorou com uma obra na orla, justamente depois da igrejinha de Piedade. É um trecho que ele é mais perigoso, principalmente em dia de chuva, acaba criando uma lama ali na pista, sendo mais escorregadio. E quando tem os pedestres, né, a gente tem que fazer desvio, ficar parando, perde o ritmo. Fica perigoso até para o próprio pedestre, né, porque não tem o espaço nem dele nem o nosso. A ciclovia volta a aparecer ainda em obras em frente ao Hospital da Aeronáutica do Recife, já em Boa Viagem. A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes disse em nota que o Serviço Municipal prevê 2 quilômetros de obras entre a Igrejinha de Piedade e o limite com a capital, mas não deu prazo para a conclusão do serviço. Até lá, ciclistas pedem mais agilidade, porque enquanto a obra não termina, o risco continua no caminho de quem escolhe a bicicleta como meio de transporte. A Prefeitura de Jaboatão diz que faz ações de limpeza e de manutenção no trecho já concluído da obra na Orla de Piedade, que o serviço próximo ao limite com Recife deve terminar até o dia 1º de abril. Ainda de acordo com a Prefeitura, agentes e guardas municipais fazem a fiscalização do trânsito. A Prefeitura acrescentou que está sendo elaborado um projeto de educação sobre o respeito aos ciclistas. E ainda falando de Jaboatão, as aulas retornaram hoje nas 151 escolas municipais. Cerca de 57 mil estudantes voltaram às salas de aula da educação infantil, de jovens e adultos e do ensino fundamental. O ano letivo em Jaboatão começou um dia depois das escolas públicas do Recife, Olinda e da rede estadual de ensino, que voltaram às atividades ontem. Já as escolas particulares começaram as aulas de 2026 na semana passada. E a gente já percebe isso pelo movimento intenso de carros nas ruas, né? A seguir, mulher é assassinada na frente dos filhos em Nova Descoberta. Bebê de 7 meses foi encontrada com vida nos braços da mãe.
E a Polícia Federal assume o inquérito da Operação Integration, que investiga jogos de azar na internet e tem como um dos alvos a influenciadora Deolane. O NE1 volta rapidinho, agora 12h18. Estamos de volta e a Justiça Federal em Pernambuco anulou as decisões relacionadas à Operação Integration e determinou que a Polícia Federal assuma o inquérito. Essa operação investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio de jogos de azar. Mário Carvalho traz os detalhes agora para a gente. Mário. Maristela, o juiz César Augusto Cavalcante de Carvalho, da 13ª Vara Federal, determinou que a investigação e todas as provas produzidas pela Polícia Civil sejam repassadas à Polícia Federal. No documento, o magistrado afirmou que a Justiça Estadual não tem competência para julgar partes do caso relacionadas a crimes federais como lavagem de dinheiro. Entre os investigados estão a influenciadora Deolane Bezerra, a mãe dela, Solange Bezerra, e a casa de apostas Esportes da Sorte. A decisão foi publicada ontem. Segundo o juiz, a Justiça de Pernambuco deve ficar apenas com as questões ligadas à suposta contravenção do jogo do bicho. Com isso, o caso passa a ser investigado pelo Departamento de Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. A decisão também acolheu argumentos da defesa dos investigados. Um dos recursos apresentados pelo dono da Esportes da Sorte afirma que, antes da abertura formal do inquérito, houve quebra de sigilo de dados. A Operação Integration foi deflagrada em setembro de 2024. Na ocasião, houve prisões e buscas em vários estados, incluindo Pernambuco. Um avião que pertenceu ao cantor Gustavo Lima foi apreendido na época. Ele chegou a ser indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa, mas depois foi excluído do processo. Agora, com essa decisão da Justiça Federal, a Polícia Federal assume o caso e as investigações devem ter novos desdobramentos nos próximos dias. Maristela. Obrigada, Mário, pelas informações. Uma mulher foi assassinada dentro de casa, na zona norte do Recife. Beatriz Maria Oliveira de Souza, de 28 anos, foi morta a tiros na madrugada de hoje, na travessa da Rua do Comissário, no bairro de Nova Descoberta. De acordo com informações de vizinhos, os assassinos teriam chegado procurando pelo marido dela, que não estava na residência. O crime aconteceu na frente das duas filhas da vítima, uma menina de 2 anos e outra de apenas 7 meses, que foi encontrada embaixo do corpo da mãe. As duas crianças foram resgatadas por policiais militares. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que informou já ter instaurado um inquérito para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria. A Polícia Civil apreendeu mais de meia tonelada de pólvora clandestina no município de Riacho das Almas, no agreste do estado. 2 pessoas foram presas. Essa notícia está no G1 e você confere os detalhes apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na nossa tela. Ao todo, os agentes encontraram 550 quilos do produto sem as licenças necessárias. A polícia disse que recebeu uma denúncia envolvendo um empresário de Cumaru, também no Agreste, que utilizava dinamites para explodir pedras em um loteamento. Em uma dessas explosões, fragmentos de uma rocha atingiram um veículo, fato que deu início às investigações. Um primeiro suspeito foi preso ainda em Cumaru, no distrito de Ameixas. Ele contou aos policiais que teria adquirido a pólvora em Riacho das Almas, onde aconteceu a segunda prisão. Além da pólvora clandestina, a Polícia Civil apreendeu espingardas artesanais, munições industriais, revólver com munições e material para a fabricação de munições também. Por se tratar de um produto altamente inflamável, o BOP, o Batalhão de Operações Especiais, precisou ser chamado para ajudar nos trabalhos. Os suspeitos vão responder por uso de material explosivo sem licença e sem autorização. O NE1 agora traz dicas importantes para quem é microempreendedor individual. Muita gente abre o MEI, mas não fica atento aos riscos e às responsabilidades exigidas. E
e isso pode acarretar prejuízos financeiros. Lilian Oliveira vai conversar ao vivo com um representante do Conselho Regional de Contabilidade para tirar algumas das nossas dúvidas e evitar problemas, né, Lilian? Pois é, Maristela, a gente sabe que quando o empreendedor abre um MEI, ele tem acesso a uma série de benefícios, mas se esse MEI acaba ficando irregular, aí os problemas surgem. A gente convidou o Fábio Firmino, que é contador e vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Fábio, boa tarde. Fala para a gente quais são os problemas, né, que podem ser desencadeados por essa irregularidade. Boa tarde, Maristela, e boa tarde a todos os amigos telespectadores. Então, são vários os problemas, Lilian, que podem desencadear se o MEI ele não se regularizar. Por exemplo, o CPF dele é bloqueado na Receita Federal e, tendo o CPF dele bloqueado na Receita Federal, ele não vai poder abrir, por exemplo, contas bancárias, ele não vai poder pegar empréstimo, ele não vai poder, por exemplo, pegar também cartão de crédito. E se ele já está irregular e quer resolver essa situação, o que ele pode fazer? Então, se ele já está irregular e quer resolver essa situação, primeiramente ele tem que buscar o auxílio de um bom contador, de um bom escritório de contabilidade, de posse com certificado digital, entrar na base do ECAC, na Receita Federal do Brasil, e ver quais são as pendências que ele tem lá. Então, geralmente são pendências da DAS-MEI, porque tem muitos MEIs que abrem no Brasil, eles não se atentam que o pagamento dessa DAS-MEI ela é mensal. Independente se você prestar serviço, independentemente se você vender mercadoria ou se você produzir alguma coisa na tua empresa, esse valor é fixo mensal e em média, você paga em torno de R$ 86. Fábio, o MEI garante uma série de benefícios, né? A gente vai falar daqui a pouco, mas eu queria que você falasse das responsabilidades. Tem esse pagamento do DAS, que é feito mensalmente, né? O que mais ele precisa se atentar para continuar regular? Ele tem um pagamento da DAS mensal. Por exemplo, se o MEI tiver, ele só pode ter o auxílio de um único funcionário. Se ele tiver um único funcionário, ele vai ter que procurar um escritório de contabilidade para regularizar esse funcionário, para começar a fazer a entrega do E-Social e o pagamento da folha de pagamento, o recolhimento do INSS patronal de 3% e do FGTS de 8% sobre o salário aí do empregado. E sobre os benefícios, o que a lei garante ao MEI? São vários os benefícios que a lei garante ao MEI. Por exemplo, auxílio maternidade. Então, a mulher que é MEI, se tiver a partir de 10 contribuições, ela já pode ter direito ao auxílio maternidade. Auxílio reclusão, por exemplo, se tiver alguma pessoa lá da sua família, seu esposo for preso, por exemplo, com 12 meses de contribuição, terá direito ao auxílio reclusão. Se você tiver 15 anos de contribuição ou 180 meses, você terá direito à aposentadoria por idade, mulheres 62 anos e homem 65 anos de idade. Por isso que é importante estar regular, né, para ter acesso a todos esses benefícios. Agora, se ele não está com tudo isso em dia, ele pode ter prejuízos financeiros? Ele pode sim ter prejuízos financeiros, por exemplo, essa dívida dele, que pode estar na dívida ativa da União, ela pode ser ajuizada. Sendo ajuizada, indo para a Justiça Federal, vai se abrir um processo de execução fiscal e o juiz pode solicitar o bloqueio ou a execução daquele MEI. Pode bloquear um carro seu, pode bloquear, por exemplo, contas bancárias. Então, você vai ter uma grande dor de cabeça e um prejuízo financeiro. Fábio, muito obrigada pelas informações. Fábio Firmino é contador e vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Maristela, volto contigo no estúdio. Obrigada, Lilian. A orientação agora é para evitar golpes. É que o Banco Central desenvolveu uma ferramenta contra fraudes. O BC Protege Mais evita que contas bancárias sejam abertas quando não existe interesse da pessoa. Mário Carvalho está de volta para explicar como a gente pode usar esse mecanismo de proteção. Esse serviço é de graça, Mário? É sim, Maristela, e para entender um pouquinho mais, a gente convidou aqui o advogado Silvio Soares, especialista em Direito Civil e membro da Comissão de Direito Bancário da OAB Pernambuco. Queria que o senhor explicasse para a gente. Maristela já começou perguntando, é de graça, né? E como é que funciona essa ferramenta? Boa tarde, obrigado por estar aqui. Boa tarde, Mário, boa tarde, Maristela, boa tarde a todos. Bem, de fato, essa ferramenta é de graça e ela funciona basicamente como uma espécie de uma trava no seu CPF ou CNPJ.
né? A ferramenta BC Protege Mais, ela foi lançada no final do ano passado. E uma vez que você ativa essa ferramenta no site do Banco Central, o seu CPF ele fica travado para impedir que novas contas sejam abertas em seu nome. Contas bancárias, contas de pagamento, contas poupanças, enfim. E é uma ferramenta muito interessante porque essas contas geralmente são abertas em alguns golpes que utilizam, né, conseguem seus documentos e você acaba sendo suscetível a isso, para evitar que o seu CPF ele seja utilizado para movimentações indevidas de quantias, até mesmo contratações de empréstimos, cartão de crédito, né, créditos diversos, ou até mesmo para lavar dinheiro, né? E uma vez que você está com essa proteção ativada, qualquer tentativa de abertura de conta no seu nome, ela será automaticamente bloqueada pelo banco. Nem mesmo você vai conseguir abrir uma conta no seu nome, né? Você vai precisar destravar essa ferramenta no aplicativo para que você consiga abrir uma conta no seu nome. É uma segurança a mais, né? Tudo feito pelo site do BC Protege Mais, né? Agora, uma dúvida. Quando essa ferramenta ela não está ativa, né, que é o usual, né, você tem que ativar ela para ela estar realmente funcionando. Quando ela não está ativa, a pessoa tem como saber que foi aberta uma conta no nome dela? Por exemplo, abrem uma conta no meu nome agora, eu tenho como saber, existe algum aviso de que isso acontece? Essa ferramenta, né, como você falou, ela não é automática. Ela, de fato, você precisa fazer a ativação lá no site. E, de fato, o site ele tem uma ferramenta também interessante que ele permite que você consulte quantas tentativas tiveram ali no teu CPF ou CNPJ. Então, se algum banco fez alguma consulta, enfim. Mas, de fato, se essa ferramenta ela não está ativa, você fica suscetível a esse tipo de situação e, muitas vezes, o consumidor ele só consegue identificar isso depois de que o golpe já está efetivamente consumado, um estágio muito avançado. E aí acaba restando remediar, digamos assim. A ferramenta, a vantagem dela é justamente agir na fase preventiva, evitar que, de fato, essa situação ocorra. Você falou sobre essa fase preventiva, né? Agora, uma vez efetuado esse golpe, né, existe alguma coisa que pode ser feito pela ferramenta? Não, né? A ferramenta ela é apenas preventiva, né? Se a pessoa realmente sofreu esse golpe, abriram uma conta no nome dela, o que ela deve fazer? Qual é o procedimento? De fato, esse ponto que você falou é muito importante, porque essa ferramenta ela vai agir só de forma preventiva. Então, de fato, se você suspeita que foi aberta uma conta fraudulenta em seu nome, ou até se você já tem essa informação, não vai adiantar você ativar essa ferramenta para tentar resolver este problema. Essa ferramenta ela vai impedir daqui para frente. Então, se você já tem essa informação, essa desconfiança, você vai ter que procurar o Banco Central, você vai ter que procurar, de repente, a ouvidoria do Banco Central, o próprio banco que você suspeita que essa conta está aberta, você pode procurar o banco também para explicar a situação. Se você tem alguma informação de que houve ali uma fraude, um estelionatário entrou em contato, alguma coisa, se você sentiu que isso pode ter acontecido, é extremamente prudente que você também abra o boletim de ocorrência, né? Enfim, para apurar o que de fato aconteceu. Não é essa ferramenta que vai solucionar esse problema, né? Como a gente explicou, essa ferramenta ela vai impedir de forma preventiva para novas contas a partir da ativação dela. Então, para os bancos abrirem uma conta, eles têm que consultar essa ferramenta para ver se está liberado essa abertura. O que pode acontecer com esses bancos caso eles não respeitam essa ferramenta, né? Esse trancamento aí da conta? Isso, perfeito. Todo banco, né, a partir do finalzinho do ano passado, com a implementação dessa ferramenta, ele passa a ser obrigado a fazer essa consulta no Banco Central para saber se o consumidor ele tem essa proteção ativada. Então, se o banco, porventura, descumprir essa regra, é um descumprimento grave de compliance do banco e, obviamente, ele pode até ser responsabilizado por isso. Em tese, isso não vai acontecer, porque é uma ferramenta muito segura e os bancos seguem à risca, tem regras claras de governança, de compliance, para evitar que isso aconteça. Mas, obviamente, se isso acontecer, é um problema que tem que ser tratado à parte. Muito obrigado pela entrevista e as orientações. Maristela, volto com você. Mais um recurso, mais uma ferramenta, né, para evitar que novas contas sejam abertas sem o nosso consentimento, para evitar que os golpes aconteçam, né, Mário? O governo do estado anunciou há pouco quem são os homenageados do carnaval deste ano e as atrações para todo o estado. A festa começa oficialmente nesta sexta, depois de amanhã, com um palco montado no terminal marítimo, no bairro do Recife. Camila Torres conta tudo pra gente. Oi, Camila. Tá chegando, hein, minha gente? E é hora de conhecer
a programação do governo do estado para o carnaval deste ano e quem são os homenageados também. E quem vai anunciar para a gente é Renata Borba, ela que é presidente da Fundarp. Renata, conta para a gente, quem é que está na lista esse ano? Pois é, Camila, a gente está falando de um carnaval, né? O governo do estado trata o carnaval como uma política pública estruturante, né? Que reforça as tradições pernambucanas, a nossa diversidade, a nossa riqueza cultural. A gente trabalha integrado, cultura, turismo, né? Com segurança, com saúde, com mobilidade, para fazer, claro, o maior carnaval do estado e do Brasil. Então, esse ano, os homenageados, eles misturam tradição, o encontro de gerações, né? Então, a gente tem Maestro Duda, nosso grande maestro, esse ano completando 90 anos e que leva o frevo pernambucano para o Brasil e mundo afora. Nena Queiroga, essa mulher do frevo, nossa rainha do frevo, também como homenageada. Chico Sainz, que em 2026 completa 60 anos, que através do Mangue Beat transmitiu as raízes pernambucanas também para o mundo todo. E o nosso João Gomes, premiado agora recentemente, que tão jovem, ele cultiva muito das raízes e tradições aqui do estado de Pernambuco. Renata, a gente está falando que o carnaval está chegando, mas assim, a gente já vive o carnaval há muito tempo, mas oficialmente a gente já pode falar da abertura do carnaval para esse fim de semana, né? Isso. Esse ano a abertura do Carnaval de Pernambuco vai ser oficialmente no Terminal Marítimo, no bairro do Recife, 6, 7 e 8, com a programação que ela enfatiza a cultura pernambucana, né? O destaque, a governadora Raquel Lira faz questão disso, de honrar as nossas tradições. E aí a gente vai, esses 3 dias, misturar um pouco desses homenageados, a gente vem com Nação Zumbi, a gente vem com muito frevo e também no domingo com o Dia Forte do Samba, Gerlane Lopes com as mulheres pernambucanas mostrando o samba, mas vai ter também Alcione, Belo e Glória Groove. Então vai ser uma grande celebração da cultura pernambucana e brasileira. Vai ter palco do governo do estado no bairro do Recife durante o carnaval? Durante o carnaval, mais um ano, a gente tem aquele palco entre o Cais do Sertão e o Centro de Artesanato, para dar espaço para os nossos patrimônios vivos, nossos mestres de cultura popular e a turma aí da nossa nova cena musical. A gente é uma possibilidade também das gerações novas, né, e as mais antigas, dos turistas conhecerem a nossa cultura. O governo do estado está prevendo um investimento de quanto, então, para essa grande festa? Juntando todas as áreas, são mais de 70 milhões investidos. A gente trabalha, como eu disse, de forma integrada, juntando de forma transversal várias secretarias do estado. Claro que a cultura e o turismo são mais fortes nesse sentido, mas a gente está democratizando o acesso à cultura, levando, hoje os números já passam de 120 municípios que recebem ações do governo. Renata, muito obrigada pelas informações. A gente está dizendo que o carnaval está chegando, mas no fundo ele já chegou e a abertura já aqui do governo do estado para esse fim de semana, pertinho lá do Porto do Recife. Voltamos ao estúdio. Recife também acaba de divulgar informações sobre os serviços do carnaval no centro da cidade. Tem mudanças importantes. Diogo Franco traz as novidades. 16 secretarias do Recife estão envolvidas para oferecer serviços para quem vai brincar o carnaval aqui na capital. Elas serão acompanhadas pelo Centro de Operações do Recife. Para explicar esses serviços, a gente vai começar agora com o Anderson Soares, que é coordenador do Centro de Operações aqui do Recife. Bem-vindo ao NE1. Qual a importância desse encontro aqui hoje? Boa tarde, Diogo. Boa tarde a todos. Esse é um encontro super importante, porque a gente faz a explanação de todos os serviços municipais para atender a festa, para que a festa seja o mais ordenado e coeso possível. É um trabalho que a gente vem fazendo há muitos meses de planejamento e culmina nesse ápice, que é a apresentação à imprensa e a toda a população de tudo que vai ser feito. Foi apresentado aqui, deu para perceber que vai haver mudanças, principalmente naquele trecho ali no Observatório, na Praça do Arsenal. Ali existia uma praça de alimentação. Explica para a gente quais são as mudanças. Exatamente, a gente fez bastante mudança. A gente ouviu muito o nosso folião, a gente ouviu as nossas pesquisas, a nossa ouvidoria e elencamos alguns
alguns marcos principais para fazer essas alterações. Um deles foi a Rua do Observatório. A Rua do Observatório, que continha a central de serviço e a central gastronômica, ela passa esses equipamentos lá para o Armazém 14. A gente traz agora um ambiente climatizado, com uma boa estrutura de banheiro e uma melhor disposição de restaurantes e dos próprios serviços municipais. Mas não distante disso, a Rua do Observatório continua sendo uma grande entrada do Carnaval. Teremos serviços municipais lá, teremos um lounge da Secretaria de Turismo, receptivo. As vans que vêm dos estacionamentos públicos ao longo da Caja Polo continuam desembarcando lá, então ainda assim a Rua do Observatório continua uma grandíssima entrada. Só que o que estava lá passou para o Armazém 14. Anderson, e quando a gente fala também no outro ponto da ilha, né, agora a ponte giratória ela está funcionando, né? Esse lado de cá, como é que vai estar as atrações? Vai ter serviço para o lado de cá também? Temos bastante. A gente descentralizou o Carnaval, que geralmente ficava muito concentrado entre a Rio Branco e o Arsenal, ficava muito apertadinho. A gente pulverizou pelo bairro inteiro. A gente ativou o bairro do Recife inteiro. Então, lá da ponte giratória também terão vários serviços. Tanto a central gastronômica, de serviços, o artesanato também foi para lá. A ponte giratória estará aberta e lá, este ano, nós teremos um palco, que é o palco do samba, que fica no espaço do Parador, com atrações 100% dedicadas ao samba. Uma dor de cabeça para muitas mulheres e famílias, né, que vêm com crianças em relação a banheiro. O que é que vocês planejaram? Esse sempre foi uma grande grita da população, né, de ter mais banheiro, e banheiro é sempre um problema para a festa. A gente aumentou a quantidade, mas este ano ainda deixou um espaço exclusivo para as mulheres. São mais de 40 banheiros só para as mulheres ali na Rio Branco, além também de um espaço família. Quando a gente fala em Carnaval do Recife, muita gente pensa no carnaval só noturno, né? Agora tem um carnaval vespertino, com um ciclo de festa que acontece agora nas prévias também. Exatamente. A gente, este ano, propõe que o Carnaval do Recife comece mais cedo, né? Comece à tarde. Então, nós temos o Circuito Popular Leda Alves, que é um circuito de blocos da cultura popular, que a gente também faz o convite a alguns grandes blocos. A gente já teve agora nas peças Sambadeira, Axé Pouco, Pitombeira e o Galo. E durante o Carnaval teremos outros blocos, como, por exemplo, Patusco, Debré, como da meia-noite. Tudo isso para ativar o bairro do Recife mais cedo, desde a tarde. A gente começou com Anderson Soares, ele é coordenador do Centro de Operações do Recife, sobre os serviços que vão ser oferecidos para quem vai brincar o carnaval aqui na capital. Maristela. A seguir, os riscos do uso das canetas emagrecedoras. Tem muito produto ilegal sendo vendido no mercado. E os cuidados com a pele durante o carnaval, o NE1 volta em instantes, agora 12h43. Atrás de entrega. Prefeitura do Recife, aqui tem entrega. O uso das chamadas canetas emagrecedoras explodiu no ano passado. O número praticamente dobrou em 2025 em relação ao ano anterior. Mas o aumento da utilização desse medicamento também acende um alerta para os cuidados de quem usa, principalmente com versões ilegais ou falsificadas. A gente recebeu pelo nosso canal Globo uma mensagem de Luciano Ribeiro. Olha só o que ele escreveu para a gente. Gostaria de mais orientações sobre o uso do Mounjaro. Quais os benefícios e os riscos? Luciano, agradeço demais a sua participação pelo nosso canal Globo. E olha, quem vai ajudar a responder é Lilian Oliveira, que está ao vivo com uma médica endocrinologista. Essas canetas viraram uma moda, né? Mas elas não podem ser usadas de qualquer jeito, né, Lilian? Pois é, Maristela, elas têm uma indicação, né? Um medicamento que precisa ser feito com acompanhamento médico, por isso a gente convidou Bárbara Gomes, que é endocrinologista. Doutora, boa tarde. Explica pra gente quem é o público, né? Qual é o perfil da pessoa que usa esse medicamento, para quem ele é indicado? Ele é indicado para diabéticos, pacientes com diabetes tipo 2 e para pacientes com obesidade. Se a pessoa faz uso indiscriminado, o que acontece no organismo? Ela pode ter efeitos colaterais e o principal é o rebote. O que a gente mais está vendo são pacientes que não têm indicação e usando por 2, 3 meses para emagrecer, por exemplo, para o carnaval. E aí usam de uma maneira errada, com doses maiores para perder peso rápido, e aí o organismo sofre, né? Como é que ele tem que ser usado? Essas pessoas que têm essa indicação, né, tem que ter esse acompanhamento, é uma equipe multidisciplinar? Então, o paciente está com excesso de peso, ele precisa procurar um médico, principalmente um endocrinologista.
Se ele tiver indicação da medicação, vai ser prescrito. É uma medicação excelente. Essas medicações que são as canetas, que são os análogos do GLP-1, e um deles é o análogo GLP-1 com GIP, que é a tizepatida, são medicamentos excelentes. A gente está numa nova era de medicamentos para emagrecimento, para tratamento da obesidade, na verdade. E a gente tem que encarar a obesidade como uma doença crônica. Não adianta eu usar por 2 meses e parar a medicação, porque vai voltar o peso. Como um paciente com hipertensão, se eu parar o medicamento, a hipertensão volta. Então, essa que é a importância de ser o uso prolongado e entender que é uma doença crônica. Tem essa diferença, né? Só para pacientes com obesidade. Não é aquela pessoa que está acima do peso e quer atingir um limite ali que para ela é ideal. Isso não foi... não é aprovado para isso ainda, né? Talvez venha a aprovação para sobrepeso, mas ainda não veio. Por enquanto é para obesidade. Por que esses medicamentos se popularizaram recentemente? Eles não existiam aqui antes? Isso. Antigamente, os medicamentos para obesidade eram estimulantes, anfetaminas, davam muita insônia, taquicardia, hipertensão, aumentavam o risco cardiovascular. Esses medicamentos agora, eles são a nova era de medicamentos para a obesidade. Eles diminuem mortalidade, diminuem risco cardiovascular, diminuem risco de cirrose hepática por gordura no fígado, estão melhorando diabetes. Então, é uma medicação que realmente faz bem e que pode ser usada a longo prazo para o bem do paciente, completamente diferente das anfetaminas que eram usadas antigamente. Para quem vai fazer uso desse medicamento, esses pacientes que têm essa indicação, é preciso ficar atento também a essa questão de usar um medicamento que é aprovado pela Anvisa, né? Porque tem muitos produtos falsificados também no mercado. A tizepatida, algumas farmácias de manipulação pegaram uma brecha na lei e estão usando a tizepatida manipulada. E não tem a mesma vigilância do medicamento de farmácia. Bárbara Gomes, muito obrigada, pelas orientações, a endocrinologista. A gente volta contigo, Maristela. Agradeço também a doutora Bárbara. Obrigada, Lilian. A gente continua falando sobre saúde, mas agora sobre os cuidados com a pele. É que durante as prévias e o carnaval, as pessoas acabam sendo expostas a sol forte, muita maquiagem, tinta, glitter. É preciso se proteger da maneira correta para não ter problemas na pele. Natália Diello está de volta, agora com uma médica dermatologista, para a gente saber, quais são as dicas para que essa proteção aconteça durante a folia. Todo mundo quer aproveitar, Natália. Aproveitar com segurança, Preciso usar produtos adequados. O protetor solar é indispensável, já que a gente está nesse sol quente, Carnaval, a gente se expõe muito ao sol. A gente está ao lado aqui da doutora Patrícia Guimarães, que é médica dermatologista, e a gente vai trazer algumas orientações para esse período da folia. Doutora, primeiro, o que é básico? Assim, a gente usa muito glitter, usa muita maquiagem colorida. O que é básico? Fazer uma limpeza adequada? Que tipo de produtos usar? Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Natália. É como você falou, uma limpeza suave e o uso do filtro solar. O filtro solar ele deve ser aplicado 30 minutos antes da exposição. Então, em casa, antes de sair, você já faz a aplicação do filtro solar. Se você gosta de maquiagem, coloca um filtro solar com cor. Se não gosta, usa o filtro solar sem cor. Reaplicar esse filtro a cada 2 horas ou em caso de sudorese excessiva, que é muito comum em aglomerações de pessoas. Suor, né? Exato. Em casos de suor excessivo, você tem que reaplicar. Doutora, e assim, por exemplo, ontem até estava na Rua das Calçadas, no centro da cidade, vende muitos produtos, de carnaval. Como é que a gente pode ter certeza que aquele produto é adequado para usar? Aquela maquiagem, aquele delineador colorido, aquele glitter que já vem com a cola? Isso aí é muito importante porque os produtos eles podem causar dermatite de contato, que são alergias. No caso da pessoa usar um produto de maquiagem, ela sempre verificar se tem Anvisa no rótulo, verificar se foi aprovado pela Anvisa, se tem a avaliação da Anvisa.
colocar em algumas áreas antes da exposição, antes de aplicar, por exemplo, atrás do pescoço, igual quando a gente faz para pintura de cabelo, na mão, no docinho aqui do braço, para verificar se 2, 3 dias depois apresenta alergia ou não. Em caso de crianças, usar produtos adequados para a faixa etária. Porque tem os grupos de risco. Crianças, idosos e gestantes, né? São crianças porque elas podem desidratar mais facilmente, a pele é mais fininha, a pele do idoso também é mais fina, então ele pode fazer alergia mais facilmente. Então são esses grupos que a gente tem que ter cuidado. Então, essas orientações muito importantes. Obrigada, doutora Patrícia Guimarães. A gente volta ao estúdio, Maristela. Obrigada, Natália. O Tumaraca, que é o encontro de nações de maracatu, que abre o carnaval no Recife, está realizando ensaios, percorrendo comunidades. São apresentações cheias de cultura e ancestralidade. Quem acompanhou o Batuque das Alfaias foi Juliano Roque. Dessa vez, o ensaio do Tumaraca chegou com força total no Alto José do Pinho, na zona norte do Recife. E não tem como ficar parado não. Também, esse batuque movimenta o corpo todo. A noite é dos tambores. E o bacana de tudo isso é que cada ensaio do Tumaraca desse ano está sendo realizado em uma comunidade diferente. Isso é bom porque contempla as nações de maracatu do Baque Virado da capital. Aqui no Alto José do Pinho, por exemplo, o destaque é para o azul e o branco do maracatu Estrela Brilhante. A nação do maracatu Estrela Brilhante esse ano está completando 120 anos de muita cultura, resistência, né? E nessa comunidade do Alto José do Pinho, que é o caldeirão da música aqui de Recife. Isso é candomblé na rua, é o povão, é todos juntos, numa só união. Outros ensaios ainda vão acontecer até a abertura do carnaval. É a 11ª comunidade que nós passamos. Na quarta e na quinta, nós temos mais 2 comunidades. Na sexta, um ensaio coletivo no Pátio de São Pedro. No dia 11, nós temos um ensaio geral no Marco Zero, com todas as nações. E no dia 12, a apoteose do Carnaval do Recife, celebrando tambor ancestral. O Tumaraca acontece no Marco Zero a partir das 18 horas. O Tumaraca é uma tradição no Carnaval do Recife. É um espetáculo que vai reunir 13 nações de maracatu e que completa agora em 2026, 23 anos. Foi idealizado pelo multiartista pernambucano Naná Vasconcelos. Nos ensaios, o batuque é tão forte que mexe com o corpo e estremece o coração de quem toca no maracatu e de quem assiste ao espetáculo. Não tem como de vir para o ensaio, né, do Estrela Brilhante, até mesmo porque é contagiante, é encanto, é alegria, né, transmite amor, paz. Quando sai daqui, saímos renovados. Como é que fica o coração quando acontece isso e o tambor bate? O coração bate junto. Maracatu é uma renovação, todo ano você vem sentir essa energia e só, nesse caso aqui no Estrela Brilhante, é aqui no Alto Zé do Pinho. Vamos voltar a chamar Mário Carvalho, porque tem um incêndio acontecendo neste momento no bairro da Imbiribeira, pertinho ali da Mascarenhas de Moraes. Mário. É isso, Maristela. A gente já tinha até se despedido do pessoal aqui do NE1. Nossa equipe estava retornando aqui pela Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, quando a gente viu essa fumaça imensa aqui. Nós estamos aqui na rua Brasília, bem atrás da Via Sul, empresa de veículos que funciona aqui. E a gente encontrou esse incêndio imenso acontecendo. A gente está, inclusive, ouvindo uns estalos muito altos lá nessa direção onde o incêndio está acontecendo aqui na rua Brasília, no bairro da Imbiribeira. De acordo com informações do pessoal que trabalha por aqui, esse seria um depósito de sucata. E a gente está vendo, nesse momento, fogo cada vez mais alto aqui e ainda não há a presença do Corpo de Bombeiros. O pessoal diz que já acionou os bombeiros. Aqui, por outro lado, a gente consegue ver a grande quantidade de funcionários que saíram aqui dessa empresa, foram evacuados da empresa. Até o momento, a informação é de que o fogo não chegou aqui na empresa, mas como ele ainda não foi controlado, todo mundo saiu daqui para evitar qualquer tipo de perigo. Você estava aqui quando começou? Não, quem estava era ele. Cadê? Licença, tudo bem? Você estava aí quando começou, o que foi que houve? Sim, o fio ali da tensão ali, ó, ele se partiu, quando caiu naquela casa lá,
Começou a fazer faísca, a gente tentou apagar, mas a gente não conseguiu, não. É uma casa, o pessoal teria falado que seria um depósito de sucata. Depósito de sucata, isso mesmo. Papelão, madeira ali. E esse é aqueles que os carros velhos ali, como você pode identificar. Foi um susto, né? Com certeza. E a hora que o fio teve um estrondo ainda, estourou ali, acredito que deve estourar essas redes mais altas aí, aqueles... Como é que se diz o nome? O pessoal disse que também tinha uma equipe, talvez da CELP, fazendo um serviço por aqui? Não identifiquei não, essa CELP não. Eu sei que eu vi o fio estourou e a gente identificou o carro atorado ali e veio-se embora. E vocês aqui da empresa tiveram todo mundo que sair? Sim, se evacuar a loja, carro da fumaça lá dentro. Perfeito. A gente não sabe se realmente era uma equipe da Neoenergia que estava aqui. A gente vai procurar a Neoenergia e o pessoal segue aguardando o Corpo de Bombeiros chegar. Vou pedir para Ezequiel mais uma vez mostrar a altura do fogo chegando por aqui. Alguns veículos também ali, viu, Maristela? Estamos apurando também informações com a Neoenergia, outras informações ao longo da nossa programação e também mais tarde no NE2. Obrigada, Mário, pelas informações ao vivo aí direto da Imbiribeira. O NE1 volta amanhã. Você fica agora com o Globo Esporte. Uma ótima tarde para você.